Olá, boa tarde, uma ótima tarde para você que escolheu estar bem informado aqui no NT Sul da TV Novo Tempo. E nesta segunda-feira a gente mostra como foram as atividades da FenaFest, que movimentou o Parque Ivan Tavares no fim de semana aqui em Cachoeira do Sul. Teve também o Festival de Bandas e a escolha da rainha da FenaArroz. E hoje nós vamos discutir aqui no NT Sul sobre segurança pública. A violência tem assustado os moradores de Cachoeira do Sul, mas não é um fenômeno exclusivo da cidade, mas do Rio Grande do Sul e também do nosso país, do Brasil. Por isso, a gente reúne hoje aqui no estúdio autoridades no assunto para explicar esse fenômeno que tem tirado a vida de muita gente, se não exclusivamente em Cachoeira, que são casos menores, poucos, mas especialmente no Rio Grande do Sul e no restante do país. O NT Sul começa agora. E a gente começa mostrando o que a população de Cachoeira do Sul pensa sobre a segurança na cidade, como a violência impacta o dia a dia dos cidadãos, das pessoas. João Paulo foi às ruas e traz informações agora sobre o que a população pensa sobre a violência especificamente em Cachoeira do Sul. É isso mesmo, Daniel. Ultimamente, a palavra mais falada aqui em Cachoeira do Sul é segurança. O que pensam os cachoeirenses com relação aos últimos acontecimentos que ocorreram aqui na cidade? Se nós pegarmos dos últimos 20 dias, 4 crimes pelo menos envolvendo armas de fogo. Inclusive o último na sexta-feira, dia 13 de novembro, onde houve mais uma tentativa de homicídio. Será que a população se sente segura ao caminhar nas ruas, ao sair para se divertir? O que pensa o cachoeirense com relação a esse assunto? Veja agora na reportagem. Não me sinto segura em Cachoeira, não. Ontem mesmo até eu estava ensaiando no Bar Mix aqui e os próprios clientes do bar, na hora que eu estava indo embora, estavam me levando ao carro, pois eu não confio mais na segurança de Cachoeira. Simplesmente eu não saio com as minhas filhas, nem para vir na pracinha. Tentaram me assaltar aqui na praça, aqui em cima, na Honorato. E de dia, claro, 2 mulheres. A gente é insegura, eu não tinha medo de andar de noite, eu ia na igreja, voltava sozinha para casa, moro lá na Volta Charqueada, e eu não tinha medo. Mas agora esse negócio eu fiquei com medo. Eu morei num lugar que é muito perigoso, muito cheio de marginal, mas hoje eu estou morando num lugar bem seguro, bem chaveado. Tu acha que o cachoeirense está mais inseguro nos últimos tempos? Com certeza, muito, né? Muito seguro. Não se anda mais tranquilo, né? Ultimamente não, porque principalmente de noite, para quem é jovem, acaba saindo bastante assim. E a gente vê que o policiamento ainda é bem falho. Eu acho que eles tinham que reforçar as forças de segurança de noite, no período da noite, principalmente fim de semana, que tem bastante movimento. Pelo que eu vejo, tem muito policial andando nas ruas, né? Aí, mas é de noite que é mais perigoso. E de noite que falta um pouco da segurança. Que avaliação tu faz da segurança pública em Cachoeira? Tá um pouco precária, assim, mas um todo melhorou um pouco. Foi mesmo isso de noite. De vez em quando muita gente, tipo meninas, coisa, de vez em quando tem que ir até pai e mãe para ir buscar alguma coisa assim do decorrer por causa da segurança das ruas, né? Eu acho que a segurança não é um caso de Cachoeira, já é um caso bem maior, né? Eu não me sinto segura, à noite não dá para sair e não se tem mais ambiente que te diga que aqui tu está segura, nem dentro de casa, né? Os últimos acontecimentos eu não saio à noite, eu estou evitando sair à noite. Não me sinto segura, porque continua acontecendo bastante assalto na cidade. Agora o que tem acontecido também de tiroteio ali perto dos engenhos. A gente não se sente seguro de sair à noite na cidade. Eu acho que a segurança está um pouco aqui em Cachoeira, não tem um efetivo grande, né? O efetivo está pequeno em Cachoeira. Até, portanto, vê poucas viaturas andando na cidade. Eu acho que isso aí vem um pouco do governo, do descaso do governo que está acontecendo aí, que a gente está vendo, né? Mas pelo que a gente lê, noticiário, notícias, realmente, eu acho que daria para dar um conceito regular. Mas eu não sou assim de ter medo, então eu não, mas assim pelo que eu ouço, pelo que eu vejo. Então a gente não quer carregar um facão para dar no marginal, para não parar na cadeia, não de medo. Nós precisamos mais segurança dentro de Cachoeira do Sul. Poderia melhorar, né? Porque nos últimos tempos a gente tem visto que estão acontecendo muitos crimes, né? As pessoas não estão se sentindo seguras.
Porque a violência acontece porque muita gente procura. Se não procurar, não tem violência, né? Eu, de minha parte, eu estou tranquilo. Para nós, cidadãos, estamos arriscando a nossa vida. Que é muitos vagabundos que não querem trabalhar. Por exemplo, assim, a juventude hoje não respeita mais. Por isso que acontece muita coisa. Então eu queria saber para eles o que eles podem fazer para melhorar isso, para proteger a infância. Porque a gente vê só piorar. A gente não vê, dia a dia, a gente vê piorar. Então, se está sendo feita alguma coisa, o que está sendo feito? Daniel, insegurança. Esse é o sentimento do cachoeirense. Como você pôde ver nesses depoimentos, fica agora a pergunta a ser respondida pelos nossos convidados aí no estúdio, para que possam responder os questionamentos da população de Cachoeira do Sul. Ok, tá aí, portanto, a percepção, as informações da população, do povo nas ruas aqui em Cachoeira do Sul. E como o João citou, temos hoje convidados aqui no estúdio. Começo cumprimentando o nosso Major Soligo, que é comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar aqui em Cachoeira. Major, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, amigo, aos nossos telespectadores. Maravilha, também com a gente, especialista em direito penal, professor Robson Zan, ele que também é professor da UBRA aqui em Cachoeira do Sul. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, sempre uma grande satisfação retornar aqui. Ok, e também com a gente o delegado regional da Polícia Civil, o delegado José Antônio Tasqueto Mota. Boa tarde, delegado Mota. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui e boa tarde aos telespectadores também. Ok. Bom, agora essa sensação que muitas pessoas citaram, não é, de ter medo, de sair às ruas, enfim. Nós temos motivo para tanto medo mesmo aqui em Cachoeira do Sul, especialmente por conta dos tiroteios que aconteceram, algumas questões mais pontuais que talvez nós não víssemos, não é, em anos anteriores. Como é que vocês, que trabalham com forças de segurança, especialmente a Polícia Civil e Militar, como que vocês avaliam a situação, esse contexto atual? Bom, nós tivemos esses casos mais graves agora, nessas últimas semanas, que chamou a atenção da nossa comunidade, mas dentro, né, se nós pegarmos toda a questão, principalmente do Estado do Rio Grande do Sul, Cachoeira ainda é um local privilegiado, principalmente pela quantidade desses crimes e uma questão, né, pelo trabalho das duas polícias, que é a pronta resposta. Se a Brigada Militar já não faz o flagrante, em seguida a Polícia Civil já consegue elucidar, já faz a prisão, tanto é que esses casos, a maioria dessas pessoas que cometeram já encontram-se hoje presas, e vão responder aí o devido processo. Então é uma situação que aconteceu para uma comunidade que não está acostumada ou que não tem esse tipo de ocorrência. Quando acontece, chama muita atenção e o pessoal tem essa sensação de insegurança. Delegado Mota, o senhor trabalhou em outras regiões também. Cachoeira do Sul, quem sabe, estava alheia ao que já acontece em outras regiões do estado e talvez do país em relação à violência, que talvez um tiroteio já nem assuste mais tanto, porque talvez passe a ser algo quase comum, quase parte da rotina. Como é que o senhor vê esse fenômeno? Na verdade, Cachoeira do Sul eu considero uma cidade bastante tranquila, até por ter trabalhado em outros locais, especialmente lá na região metropolitana. É claro que esses fatos que são pontuais, que são algumas pessoas que acabam se sobressaindo e repetindo esses fatos, eles acabam trazendo um certo medo para a população. Mas nós temos diversos tipos de crime. Às vezes um tiroteio ele acaba visando a uma vítima só. E hoje no país a gente tem uma crise, uma verdadeira crise moral que vem desde a presidência da República, passando pelo Congresso, pela nossa Assembleia Estadual aqui. Então, em nível municipal, também nós temos os crimes mais cruentos. Mas nós temos hoje corrupção, temos mensalão, petrolão, escândalo do Detran. Então, todos são crimes e todos afetam a segurança pública de alguma forma. E, infelizmente, tiros durante a noite são coisas que acabam assustando a população, mas quando a Brigada Militar, como o Major falou, não consegue fazer aquela prisão naquele momento, eles já nos trazem os elementos durante o registro da ocorrência, a gente faz a análise daqueles dados, tenta fazer os reconhecimentos e pede as prisões em seguida para o judiciário, e elas têm saído. Então a população vê que às vezes o crime acontece num dia e dali a 24 horas no máximo a Polícia Civil já foi lá e prendeu o criminoso ou conseguiu a prisão e a brigada vai lá e também pega na rua. Então isso acontece. Nós vimos que esses crimes que ocorreram nos últimos dias, praticamente todos tinham, os autores tinham antecedentes, alguns deles já tinham antecedentes graves, até por tentativa de homicídio, ou eram. Agora, como ocorreu na sexta-feira, daqueles tiros nos apezinhos, o autor que foi preso, ele está condenado a 8 anos de prisão por tráfico e associação, e ele está solto. Então a gente vê, ele tem uma condenação de 8 anos e se encontra solto. Então, também a lei, ou a interpretação da lei dada pelos tribunais,
e dá para chamar, então, o nosso Tribunal de Justiça, depois o doutor Zé pode entrar no assunto, ele é bastante permissivo, ele é bastante complacente em relação a esse tipo de delito, ele acaba prejudicando a segurança porque dá um retrabalho. A polícia prende, a pessoa acaba sendo solta, depois de condenada, segue em liberdade até o recurso e volta a cometer crimes. Esse é um processo interessante e eu, na verdade, quero ouvir já o doutor Zan sobre esse assunto, que é o aspecto da legislação. O senhor concorda que a legislação seja permissiva demais nesse momento? Como é que o senhor avalia esse contexto, suas impressões iniciais? Na realidade, eu acho que Cachoeira do Sul é uma cidade bastante tranquila. E aí eu compactuo com a opinião tanto do comandante quanto do delegado. Cachoeira não é uma cidade violenta. Cachoeira tem casos pontuais. Geralmente esses casos pontuais são em virtude de problemas pessoais. Não há uma macrocriminalidade instalada em Cachoeira do Sul, não há violência que atinge a sociedade de forma geral, mas claro, todo crime repercute na sociedade e os crimes que atentam contra a vida repercutem de forma muito mais intensa. Na realidade, eu entendo que a legislação, existe fatores que determinam a soltura do réu, e acho que a prisão, e os tribunais todos mencionam isso, a prisão é um elemento excepcional. Não é sempre que deve ser aplicada a prisão, inclusive nos casos liminares, que vai atentar contra a liberdade, que é o segundo bem maior da pessoa. Mas a prisão, às vezes, também é um ponto muito prejudicial, porque hoje as prisões são universidades do crime. Então, às vezes, a pessoa não deve ser levada até a prisão exatamente porque pode potencializar e criar mecanismos mais aperfeiçoados para tentar, inclusive, fugir da persecução penal. Então, não concordo que a legislação seja permissiva. Eu acho que a legislação é bastante efetiva, até porque a resposta tem sido dada. O Poder Judiciário vem aplicando penalidades, só que a gente tem que entender que a Constituição assegura uma presunção de inocência. Enquanto a pessoa não for definitivamente condenada, na verdade ela não pode ser vista como um criminoso. E aí a gente pode ressaltar, por exemplo, casos que a pessoa foi condenada no primeiro grau e absolvida no segundo. Então, de repente, prender antecipadamente, vou estar aplicando uma pena antecipadamente para dar uma resposta à sociedade, mas a própria sociedade pode temer em virtude de um julgamento precipitado ou midiático. Okay. Bom, eu já tenho aqui algumas participações de pessoas que deixaram seus comentários ao longo da semana. Aliás, enquanto estamos aqui fazendo essa discussão, você de casa pode participar com a gente, deixar também o seu comentário no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, facebook.com/TV Cachoeira, e deixar as suas impressões sobre esse assunto que é importante, não somente sobre Cachoeira do Sul, mas você que nos assiste também em outra região do estado do Rio Grande do Sul, na capital, enfim, no interior, ou mesmo em outro estado, você também pode comentar sobre o que acontece aí na sua região. O Thalisson e também a Camila Goethe dizendo aqui o seguinte: mas o pensamento de alguns especialistas é: se bandidos estão atirando em pessoas inocentes, devemos desarmar os inocentes. Ou alguém espera que o bandido cumpra a lei. Ela faz aqui uma referência sobre a questão do armamento. Inclusive é um assunto que a gente espera discutir aqui hoje também, não é? Que é aquela quase eterna discussão se vale armar ou desarmar a população. A Carla Herb dizendo aqui: a gente não vê os policiais fazendo seu papel, onde estão? E aí daqui a pouquinho já o Major Soligo vai responder esse questionamento dela. Ou dentro do carro, andando para cima e para baixo, ou dentro das salas. Está certo que é uma categoria que não é tão valorizada pelos nossos governantes, mas podiam andar a pé como antigamente nas ruas. Isso intimida os criminosos. Como é que funciona hoje o policiamento? Já para responder pontualmente, Major. Só entender. Nós temos uma situação até a década de final dos anos 90, onde nós não tínhamos comunicação. Para você ter um telefone residencial, vocês vão se lembrar, era caro. Então, a brigada tinha 31 mil homens e mulheres. Então, se adotou a estratégia de ter essas bases que hoje a gente usa em alguns momentos, para que a comunidade fosse lá comunicar. Hoje, 2000 para cá, a comunicação é fácil. Garanto que cada um de nós aqui está com um celular, no mínimo um celular no bolso. Então nós tivemos que trocar, nós tivemos que o quê? Passar a atender a demanda. Para vocês terem ideia, são em torno de 200 ligações por dia para o telefone 190. Disso você tira 30% de trote, 30% ocorrências que não são da Brigada Militar, que vão à Brigada Militar, que a gente reencaminha para o órgão competente, e os outros 30% são chamados que nós vamos ter que ir lá ver realmente se são uma ocorrência policial. Então, você tira aí 700 ocorrências por mês, a Brigada a cada hora, enquanto nós vamos fazer o programa aqui, a Brigada irá atender 3 ocorrências. Ocorrências de fácil solução, de 15, 20 minutos, ocorrências onde todo o procedimento demanda 2, 3, 4 horas.
Então essa é que o pessoal, por isso que a gente não vê mais aquele policial fixo. Hoje a brigada ela tem que ter mobilidade para atender uma cidade que tem 14 quilômetros de extensão de uma ponta a outra. Então mudou-se o nosso jeito de trabalhar, a redução muito grande de efetivo hoje se gira em torno de 20 mil efetivo da brigada, então tudo isso se adequa a novo estilo de viver das pessoas. Todas as pessoas hoje também, a maioria que tem, se locomove por carro, a gente não tem mais aquele contato próximo, é celular, então acompanhando o estilo, a brigada tem que acompanhar para poder atender dentro das suas possibilidades. Okay. Bom, inclusive sobre essa questão dos efetivos, que é um assunto realmente bastante importante, eu anotei aqui alguns dados. Hoje o efetivo da Brigada Militar no Rio Grande do Sul é de 20.542 homens. Haveria aí um déficit de 44%. O Estado precisaria ter pelo menos 37 mil homens na sua corporação. Quer dizer, um déficit também que é considerável. E quem está à frente, no seu caso, especialmente como comandante da região, tem que se virar nos 30, né? A gente conversando com o comandante regional, né, nós chegamos ao trabalho que não adianta nós virmos aqui só reclamarmos. Nós temos que ser proativos. Montamos em cima disso o plano regional de segurança e tem o plano de segurança do batalhão, onde são realizadas atividades com o objetivo de combater a criminalidade, seja em operações, seja em atividades principalmente com o cunho da polícia comunitária, aproximando a nossa comunidade, que ela nos ajude com informações. Neste ponto temos as 2 patrulhas comunitárias no interior com bom trabalho nessa área onde diminuímos o abigeato. Temos a patrulha escolar, onde o pessoal trabalha no seu dia a dia diretamente com as escolas, conversando com diretores, pegando essa informação. Então, não é simplesmente estar o PM a pé. A brigada ela tem inúmeras atividades no seu dia a dia, em que o pessoal às vezes desconhece, que toma o nosso tempo e que funciona para que a gente tenha os resultados que a gente tem em Cachoeira do Sul. Como todos os nossos debatedores colocaram, ainda uma cidade tranquila. Temos casos pontuais, mas não temos uma demanda de ocorrência maior. Claro que, infelizmente, como tu colocaste os números, nenhuma cidade do Rio Grande do Sul tem o seu efetivo completo. Então, a gente faz através das operações e de outras estratégias para tentar superar esse déficit e alcançar os resultados. As nossas operações têm retirado foragidos, armas e outras, e principalmente drogas, né? O delegado acompanha conosco aí. A questão da droga é muito incidente na nossa cidade, o nosso trabalho é muito forte, a gente tem feito apreensões e tem dado a resposta nesse sentido. Okay. A propósito sobre essa questão de drogas, tem uma nova lei de 2006, daqui a pouquinho a gente quer falar sobre isso também, ouvir o nosso advogado, Dr. Robson Zan, sobre essa questão, porque as prisões vêm aumentando muito no Brasil, ao menos 37% em São Paulo dos presos no estado estão relacionados ao tráfico de drogas, e no Rio Grande do Sul também esses casos vêm crescendo bastante. Aqui em Cachoeira do Sul a gente tem exemplos recentes sobre isso, mas vamos falar já vamos voltar a falar sobre este assunto. Nós vamos precisar fazer uma pausa para o intervalo e antes uma atividade do Exército aqui em Cachoeira do Sul que chamou a atenção do público no fim de semana. Uma ponte móvel entre a Rua Moron e também a Praia Velha atraiu um bom número de curiosos. Veja como foi. Durante toda a semana passada, os soldados do Exército estiveram desenvolvendo uma atividade que chamou a atenção dos cachoeirenses, montando uma ponte flutuante que ligava uma margem à outra do rio Jacuí, entre a Rua Moron e a Praia Nova. Na manhã e tarde da última sexta-feira, houve diversas atividades do batalhão sob a instrução do coronel Paulo Fernando Curci Curti, inclusive a travessia sobre a ponte com veículos do Exército. Uma grande quantidade de pessoas aproveitou o final de semana para conhecer a maior ponte flutuante da América Latina. Tanto no sábado quanto no domingo, a estrutura ficou aberta ao público, tendo uma movimentação intensa e, em alguns momentos, teve até congestionamento de veículos sem local para estacionar dos dois lados, entre a Rua Tiradentes e a Rua Moron. Muito legal a atividade e amanhã a Helena Caetano vai trazer mais informações sobre essa atividade aí, portanto, que chamou a atenção do público no fim de semana. Pois bem, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta falando sobre segurança pública com os nossos convidados aqui no estúdio. Vamos falar um pouquinho sobre tráfico de drogas, que foi uma questão já levantada aqui, as dificuldades para se coibir esta prática e as implicações que ela tem na nossa sociedade. Nós voltamos daqui a pouquinho no especial aqui do NT Sul sobre segurança pública.
Já estamos de volta ao vivo aqui no NT Sul, hoje programa especial tratando de segurança pública e também algumas informações importantes do fim de semana aqui de Cachoeira do Sul. Terminou ontem no Parque da FenaRroz, aqui na cidade de Cachoeira do Sul, a segunda FenaFest. Foram 3 dias de atrações variadas, com muita música, comidas, exposição de carros antigos e ainda a escolha das soberanas na 19ª FenaRroz, que vai acontecer no ano que vem, no ano de 2016. O evento contou ainda com mais de 60 ou de 70 expositores que comercializaram seus produtos vestuários, calçados, produtos de artesanato, de agricultura familiar, e a grande novidade da feira foi os food trucks. A grande atração na tarde de ontem foi o 9º Festival de Bandas e Fanfarras, que trouxe à cidade de Cachoeira do Sul bandas de diversas partes do estado, fazendo um grande espetáculo para um público de aproximadamente 2.500 pessoas. Foi uma bela atividade cultural. Pois bem, nós voltamos agora, portanto, a falar sobre segurança pública e, como citei antes do nosso intervalo, sobre a questão de drogas. É fato que o Brasil tem tido problemas para enfrentar essa questão das drogas. Eu já quero abrir a questão com os nossos convidados. Tem gente que diz que o Brasil deveria deixar de fazer a sua guerra contra as drogas e talvez partir para alguma atitude mais radical, do tipo dar um jeito de regularizar venda e investir o valor que hoje se aplica em guerra contra as drogas na questão de tratamento, que seria mais barato. Toda vez que algum país inventa de bater de frente com as drogas, parece que a coisa não funciona tão bem e tem uma contra-resposta. E em 2006 nós tivemos aí a ascensão de uma nova legislação, mais ou menos liberando a questão do usuário, né? Então ele não é preso quem é pego usando drogas. Como é que funciona isso? Quero começar ouvindo o Dr. Robson Zan. Em 2006, essa nova lei antitóxicos, na verdade, liberou essa situação do usuário. Não deixa de ser um crime, na verdade, ele vai receber um tratamento, ele vai ter um tipo de punição, mas essa punição não é pena de prisão e ele não vai ser submetido a essa penalidade de forma tão efetiva. Mas o tráfico em si, houve sim um aumento da pena, inclusive se aumentou essa pena. E há sempre um recrudescimento, quando a sociedade vê que a criminalidade está aumentando, tem aquela falsa percepção que aumentando a pena vai haver a diminuição do crime. Isso não acontece até porque o criminoso, quando comete o delito, ele não pensa na resposta através da punição, ele tenta fugir da punição. Então, o aumento de pena, claro, que inibe num primeiro momento, até porque há aquela sensação na sociedade que houve um aumento de pena, que vai ter uma resposta mais efetiva, que ele vai ficar preso durante mais tempo, mas algum dia ele vai retornar à sociedade e no ato do cometimento do delito, o criminoso não está pensando na pena, ele vai pensar sim em fugir, e por isso nós estamos aqui com o comandante da brigada e o delegado. Na verdade, a sensação é de tentar fugir e não ser responsabilizado. Ele não pensa na pena em si. E o usuário, e agora nós estamos tratando isso inclusive no Supremo, vai deixar de ser crime, né? Tem 3 votos já dos ministros do Supremo, com essa ideia de descriminalização ou despenalização completa do usuário de entorpecente, que é uma situação bem paradoxal, né? De quem ele irá comprar. E o tráfico em si vem sendo combatido, mas o problema do usuário é ele que faz a roda girar, né? Se é uma relação de mercado, enquanto houver o usuário consumindo, sempre vai ter o traficante para vender. Alguém vai vender. Como é que vocês enxergam isso, Major Solego e também delegado Mota? A gente já vem há anos aqui em Cachoeira do Sul, tanto a Polícia Civil e a Brigada Militar também auxilia nesse combate às drogas, e a gente sabe que o tráfico e o consumo, e principalmente o consumo de drogas, então ele é o elemento propulsor dos outros crimes. Ele estimula o tráfico, estimula o roubo, estimula a receptação. Esses objetos que são levados dos carros da cidade, que são furtados, eles acabam caindo como uma boca de fumo e são trocados por droga. E existem pessoas que têm como pagar droga. Então a gente vê, por exemplo, no Beco dos Trilhos, que tem carros bons que entram ali, a gente não sabe por que a pessoa vai lá comprar droga. Então ela está estimulando aquele comércio que existe naquele local. Mas tem pessoas que não têm esse dinheiro, então elas vão ter que arrumar de alguma forma, e aí tu aumenta os assaltos, tu aumenta os roubos, né? Tu aumenta os furtos, para que a pessoa tenha elementos, ou tenha meios de ela ir na boca de fumo e trocar esse objeto que ela pegou. E aí, paradoxalmente,
esses objetos que estão na boca de fumo, eles vão para algum lugar. Então não sejamos hipócritas de achar que eles vão para o lixo. Não, alguém vai lá e compra. Então a sociedade, ao mesmo tempo que cobra da polícia que sejam presos, a sociedade, isso certamente pessoas que estão olhando o jornal, são usuários de drogas, não todas, é claro, mas certamente existem usuários de drogas dentro dos telespectadores, eles vão até as bocas de fumo, compram, estimulam o roubo, estimulam o furto, e alguém vai lá depois e compra esse objeto que foi entregue na boca de fumo. Então a gente não pode ser hipócrita a ponto de só cobrar da polícia. A educação também começa em casa, a educação dos menores também. Hoje a Brigada Militar e a Polícia Civil chegam no Beco dos Trilhos ou em outros locais e a gente é hostilizado. Então tem crianças pequenas de 4, 5 anos ali que atiram pedras ou ficam cuspindo. Semana passada, um episódio que policiais sofreram um deboche do povo no Beco dos Trilhos. Então, a instituição ela também vai perdendo um pouco da moral diante de uma parcela da sociedade, né? Na verdade, eu não diria até que a instituição, as instituições, eu diria que a sociedade acaba ficando doente, porque no ponto em que uma criança que não tem nem discernimento do que é a polícia ou de que é o bandido começa a fazer isso, ela tem estímulo de alguém maior. Então, hoje a gente vê outro fato também que é a segurança pública e ninguém se preocupou. Vai fechar 13 anos que eu estou em Cachoeira do Sul. Desde que eu cheguei, a gente cobra a urbanização do Beco dos Trilhos. Só para usar um lugar bem conhecido da população. Isso ali é um lixão a céu aberto, né? Sai uma casa por dia, uma casa nova por dia ou mais, né? No meio daquele lixo ali são escondidas as drogas e os objetos. A polícia tem dificuldade, a brigada também tem dificuldade de entrar ali, porque os próprios moradores eles acabam escavando ou prejudicando o pavimento da rua, que é a estrada de chão. Então a gente não consegue chegar rápido ali dentro. Então quando a viatura entra num ponto, o pessoal já avisa e eles correm pelas laterais. Então isso ali é uma área nobre da cidade e até hoje ninguém se preocupou, inclusive com a saúde da população que está ali. Existe muita gente boa, mas existe muita gente que é criminosa ali no meio. E hoje a polícia não consegue chegar. Outra coisa que em Cachoeira do Sul é bastante falha, e sabe que isso é por motivo de economia, a própria iluminação pública. O Cachoeira do Sul tem uma iluminação pública péssima. As lâmpadas elas têm um pouco poder de iluminação, e isso é para poupar luz. Só que no momento em que se poupa a luz, a praça está escura, o posto está escuro, os outros lugares estão escuros, e isso estimula que as pessoas possam se esconder, ou possam utilizar drogas, ou possam cometer crimes ali. Então tem outros vários fatores que não são necessariamente segurança pública, mas que influem na segurança pública, que não são cuidados. Segurança pública não é só polícia civil, não é só brigada militar, não é só cadeia. A segurança pública... É um trabalho junto que depende de várias forças, de várias entidades, enfim, dentro de uma cidade. Até nesse contexto da questão de prisões e que algumas pessoas questionam onde que está a polícia. Por exemplo, de 2006 para cá, nós tivemos um crescimento de 339% em relação a prisões por tráfico de drogas. Então é um dado bem expressivo, quer dizer, as pessoas estão sendo presas, mas aí você tem todo um contexto também, né, das prisões e tudo mais, e isso nem sempre resolve. Como é que vocês avaliam? Vou voltar ao doutor Robson Zan, que trabalha mais diretamente com essa questão do direito e acompanha bem de perto essa questão. Uma pessoa que vai para a prisão por tráfico de drogas, o senhor tem visto casos de pessoas que saem recuperadas, tem tido alguma ação positiva por parte da questão penal nesse sentido? Na verdade, eu concordo plenamente com o delegado Mota. Na verdade, a questão da segurança pública é muito mais complexa, né? Nós não temos cultura aqui nesse país, eu acho que a educação de forma efetiva não acontece. Então, a gente é uma pátria educadora que não existe. Na verdade, ela existe só nos programas governamentais, mas não reflete uma realidade que é imprópria, e as pessoas não recebem educação, é um problema muito sério, e isso vai refletir certamente na criminalidade. Acho que o poder público municipal, por exemplo, deveria sim dar mais atenção a algumas regiões que são voltadas não para a criminalidade, mas que são recorrentes a acontecer crimes naqueles locais, e o poder público não tem dado uma resposta, e eu já conversei inclusive com o delegado sobre isso. Os últimos crimes foram elucidados em Cachoeira do Sul, na verdade foram através, a ampla maioria, de câmeras de segurança privada. Não tem uma segurança pública efetiva, que o poder público municipal, por exemplo, não instala câmeras junto com a Brigada Militar para atuar conjuntamente, e isso inibiria certamente, porque na verdade o que inibe o crime é a resolução dele, ou seja, aconteceu o crime e a polícia dá o pronto atendimento, às vezes pode ser falha aquela pronta resposta, né? Porque pode haver algum tipo de equívoco, um erro, mas a certeza da punidade é que acaba diminuindo a criminalidade. Então, se Cachoeira do Sul tivesse um programa com câmeras de segurança que auxiliasse, teria uma certeza muito maior na efetividade da aplicação da regra penal. Então, o presídio, na verdade, não funciona. A gente sabe disso.
Na verdade, eu já disse isso, é uma universidade do crime. Geralmente as pessoas que lá entram saem muito piores do que entraram. Então, por isso, inclusive, eu sempre digo que deve ser uma reserva a prisão. Acho que o monitoramento eletrônico está sendo instalado em Cachoeira uma resposta muito boa, muito efetiva. O governo do estado deveria investir muito mais nessa área, porque é uma forma de controlar aquela pessoa que é suspeita. Às vezes não precisa haver a prisão dela no primeiro momento, mas como ela está envolvida em uma prática em tese delitiva, pode ter representado uma violência contra a sociedade, monitorar aquela pessoa seria mais fácil do que coibir ela botando no presídio, porque às vezes não resolve. A gente sabe que, na verdade, entre 60% e 70% das pessoas que são submetidas ao presídio e que recebem uma pena vão voltar a delinquir. Então, existem outras formas, outros mecanismos, e eu acho que o monitoramento eletrônico é um grande avanço. O Estado está fazendo isso, na verdade ainda é falho, deveria ser mais incentivado isso, e eu acho que o próprio poder público, e aí quando eu falo poder público de forma geral, o poder judiciário já está fazendo isso, né, concedendo esse monitoramento eletrônico, mas ainda não há quantidade suficiente, assim como não há vagas suficientes nos presídios, e os presídios a gente sabe que não funciona. Monitoramento eletrônico é uma experiência nova, mas que está funcionando. Até porque há um controle maior, e a situação acho que é monitorar o possível criminoso. Ou monitorar a prática delitiva através de câmeras de segurança que vão auxiliar a resolução, na verdade, daquele crime. Quem cometeu, de que forma foi. Bom, Delegado Mota e também Major Soligo, desde que nós começamos com o telejornal NT Sul especialmente, a gente discute essa questão das câmeras. Já tivemos pelo menos 2 audiências públicas sobre esse assunto, onde se reuniu praticamente todos os interessados nesse assunto, que como um todo é a sociedade. Semana passada, por exemplo, nós fizemos uma entrevista aqui com o presidente do Sindicato Rural, e há uma proposta, inicialmente, para a colocação de 4 câmeras de segurança, e até essa sala de vídeo monitoramento ficaria no 35º Batalhão de Polícia Militar, né, Major? Agora, a grande discussão é a verba para colocar esse sistema em funcionamento, que no primeiro momento seria R$80 mil, que é um valor, vamos dizer assim, ele é baixíssimo. Claro, são 4 câmeras, elas não vão resolver o problema todo da cidade, mas com certeza já vão ajudar a elucidar uma série de situações, porque estariam gravando as saídas da cidade. O que falta para efetivar esses projetos que muitas vezes nem são tão custosos assim? Dinheiro. A questão toda do vídeo monitoramento e dos projetos é a questão financeira. Infelizmente, hoje nós vivemos um momento do país que nenhum dos 3 entes tem dinheiro. Então, hoje, o projeto, junto com o GG, está pronto. Já tem a parte toda ela de implementação, a empresa para fornecer, e agora está se partindo dentro do grupo para conseguir esse recurso financeiro. Tentar algum parceiro, alguma emenda, alguma coisa para que esse dinheiro venha. Infelizmente, o nosso executivo municipal, o Estado, não tem hoje como aportar esse recurso, então o projeto ele está pronto, estudado, já discutido, então agora o Gabinete de Gestão Integrada e os outros órgãos estamos agora então atrás de onde tirar esse financiamento então para pôr em prática esse projeto. Ok. Bom, e ainda voltando à questão do tráfico de drogas, que foi o assunto inicial que nós trouxemos nesse bloco, eu iria mais ou menos nessa mesma linha. O que falta para se ter alguma alteração nesse sentido? Depende exclusivamente, nesse caso, da política nacional em relação a isso? Depende de Congresso, depende Câmara dos Deputados, Senado? Por onde que poderia se começar uma mudança nesse sentido? O assunto tem que ser bem debatido, como o delegado Mota colocou com propriedade. Essa questão do tráfico, ela movimenta uma roda, um ciclo muito grande que vai parar lá nos pequenos furtos de quem não tem condições de comprar. Então nós temos que debater esse assunto amplamente, para que a gente possa pegar todas as nuances que uma liberação ou não liberação vai trazer para o nosso dia a dia. Daqui a um pouco, como o delegado colocou, nós liberamos, não regulamentamos o tráfico. Essas pessoas que não têm condições de comprar vão ter que cometer assaltos, cometer pequenos furtos, que é o que realmente acontece hoje. Nós temos alguns furtos de veículos que a gente nota, que no outro dia está recuperado o veículo sem as suas rádio, peças que têm um valor, e a gente sabe onde é que vamos achar e alguém vai comprar. Então tem toda essa engrenagem que, ao discutirmos liberação ou não, vamos ter que ir regulamentar tudo para que não tenhamos novamente uma mudança que vai prejudicar como foi essa dos usuários. E a dos usuários, é bom salientar que ficou fora do alcance das polícias a questão do tratamento. Se o usuário desejar, ou se for lá a justiça o determinar que faça o tal tratamento, hoje, pelo menos em Cachoeira do Sul, não existe. Nós não temos onde tratar. Então, a outra parte do processo
falhou. Então, o processo, principalmente tráfico de drogas, tem que estar com todas as suas partes envolvidas. E a questão prisional é uma questão que faliu, infelizmente, né? Nós temos ainda a Brigada Militar, lá em 1995, foi feita uma força-tarefa para durar 6 meses, e ela dura mais de 15 anos, nas 4 maiores casas prisionais. Então, a gente tem essa experiência e a gente, lá dentro, nota-se a total falta de estrutura e investimento. Então, hoje chegamos onde chegamos pelo descaso. Foi se deixando, e para sair disso vai ter que ser feita uma mudança muito intensa, principalmente de cultura e de investimento. Nós tivemos um presídio como central, tendo uma ala sido fechada e não foi aberta nenhuma daquelas vagas. Ou seja, vai sobrecarregar o restante. Não tivemos aqui em Cachoeira, mas tivemos na região metropolitana agora presos em delegacias de polícia. Era uma coisa que o Estado do Rio Grande do Sul tinha como uma vantagem de não ter esse tipo de situação, e agora tivemos por essa questão de uma, vamos dizer assim, uma má gestão da questão prisional. Perfeito. Nós vamos fazer uma pausa para o intervalo. Eu quero voltar depois ainda e conversar com os nossos convidados sobre a questão de armas também. Há uma proposta para que se flexibilize um pouquinho a questão do porte aqui no país e discutir se é útil ou se não é útil, se ajudaria a reduzir criminalidade ou não. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo. Veja como fica o tempo aqui em Cachoeira do Sul e no estado hoje e também nos próximos dias. Cachoeira do Sul amanheceu com tempo bom e temperaturas amenas. Há possibilidade de pancadas de chuva agora à tarde. As temperaturas variam entre 17 e 29 graus. Na terça-feira, tempo instável, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Para quarta-feira, a previsão também é de tempo instável. As temperaturas variam entre 21 e 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta segunda-feira. Novas áreas de instabilidade provocam chuvas no Rio Grande do Sul. Chove forte nas regiões Noroeste, Norte e Serra Gaúcha. Na região metropolitana, chove de forma isolada. As temperaturas variam bastante durante o dia. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30. Em Passo Fundo, no norte do estado, 31 graus. E em Santa Maria, na região central, 30. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 24 graus. E em Rio Grande, no sul do estado, 22 graus. Rápida pausa para o intervalo e nós já voltamos aqui no NT Sul tratando sobre segurança pública. Fique com a gente, é rapidinho e nós já voltamos. Muito bem, já estamos de volta ao vivo com o NT Sul, hoje tratando de segurança pública, considerando mais uma vez que você pode interagir com a gente, mandando aí o seu recadinho através do Facebook, deixar aí os seus comentários, amanhã a gente põe no ar ainda no NT Sul, facebook.com/TV Cachoeira, facebook.com/TV Cachoeira. Quem interage com a gente já deixou também o seu comentário, é o Maicon, ele diz aqui, elogiou um comentário anterior do Thalisson, que disse que muita gente critica a polícia, mas quando a polícia age, são os primeiros também a criticar. Fica aí, portanto, o apoio do Maicon em relação ao trabalho, especialmente das polícias. Pois bem, o nosso assunto para este bloco é a questão das armas, não é? Tem um projeto para flexibilização, especialmente da questão do porte, e eu quero considerar aqui, antes da gente abrir a discussão, em 2004 foi o ano que começou a questão da campanha do desarmamento, e os homicídios pela questão de arma de fogo vinham crescendo a um patamar de 7,8% naquele período. Estava chegando a níveis realmente assustadores, e a partir daquele momento se freou um pouco os homicídios no país. Porém, chegando aí ao ano de 2012, novamente chegou a um número alarmante de assassinatos no país.
crimes brutais, especialmente com utilização de armas de fogo. E, no geral, no ano passado, contando armas de fogo e outros instrumentos também, foram 58.497 homicídios. Quer dizer, o Brasil passou a ser o país com o maior número absoluto de assassinatos. Considerando democracias, evidentemente, sem contar países que estão passando por momentos de guerra e outros, né? Alguns talvez citariam, mas e a Síria? Mas aí é uma situação à parte. Abro a discussão para vocês. Vale a pena ter uma arma de fogo em casa? Seria interessante flexibilizar essa questão do porte? Seria uma proteção a mais para a população ou não? Bom, eu sou radicalmente contra essa flexibilização, porque se mesmo tirando milhares ou centenas de milhares de armas, como ocorreu com essa campanha do desarmamento, ainda os homicídios subiram ou se mantiveram altos, imagina se não tivessem sido retiradas. Hoje, praticamente, eu acho que eu posso falar pela Polícia Civil, talvez até pela Brigada Militar, praticamente 100% das armas que a gente apreende ou que chegam lá na delegacia são armas nacionais que na maioria tem registro, normalmente aqueles registros antigos, que a arma era do pai ou era do avô, ou ela foi vendida por um familiar. Então a gente não tem esse problema de armas importadas aqui em Cachoeira do Sul. Ou seja, essas armas foram armas que não foram entregues da campanha do desarmamento e que seguiram irregulares. Então aquele costume, aquela mania de antigamente de pegar a arma e entregar para o filho, entregar para o neto. Então, hoje, essa campanha do armamento, ou campanha armamentista, ela atende alguns setores bem específicos da sociedade, dentre eles a indústria de armas, que viu seus lucros minguarem bastante com com esse dificultar de venda de armas. Então, hoje, se a população tiver armas, qualquer briga de trânsito, como houve aqui nos últimos dias, aqui na sexta-feira retrasada aqui em Cachoeira do Sul, uma briga de trânsito vai acabar virando um homicídio. Em casa, o marido bebe, vai bater na mulher, ele não vai dar com a mão, ele vai dar um tiro na mulher ou vai atirar nos filhos. Então, deu certo essa campanha do desarmamento, se não reduziu em muito os homicídios, ele evitou que eles se alastrassem desproporcionadamente, e essa lei é uma lei de afogadilho. Se a polícia às vezes não consegue ter a mesma arma, o mesmo calibre dos bandidos, imaginem a população que não é treinada e que não vai ter esse elemento surpresa quando for abordada pelo criminoso tentar reagir. As mortes vão aumentar e ali adiante vão querer retroagir de novo para que as armas sejam proibidas. Então, eu sou contra. Ok. É uma questão bastante polêmica também, nós não somos favoráveis, até porque, como o delegado colocou como propriedade, a pessoa tem que estar acostumada a usar o armamento. Tem a questão da surpresa, principalmente numa ação delituosa. A maioria das ações a pessoa já é abordada antes mesmo de poder fazer o uso dessa arma, aí vai ser mais uma arma na rua, na mão de alguém, para cometer um delito. O pessoal, mas o fulano reagiu esses dias e conseguiu. É um caso que outro que a pessoa consegue ter sucesso. Dentro de casa, pode trazer problemas, né? A gente tinha bastante, e tem casos de acidente com arma em casa. O pai, o proprietário deixa mal guardado, um filho olha, vai mexer, acaba matando alguém. Então, para nós, Brigada Militar, a gente entende que não será um avanço, até porque não adianta só armar o cidadão. A pessoa tem que ter conhecimento, tem que saber usar o tipo de arma, não só saber usar. O que é muito importante é saber quando usar. Um armamento, ele não é... Você estar armado não quer dizer que você esteja protegido. Você tem que saber que situações vai usar para não colocar outras pessoas em risco. E principalmente nessa questão bem colocada pelo delegado Mota. Um crime, uma briga de trânsito, uma briga num bar pode vir se tornar trágica, porque aí a pessoa vai acabar usando. Esses casos exatamente de crimes passionais, eles reduziram, né, de 2004 para cá consideravelmente. E ainda, em relação àquela estatística que eu citei antes, né, nós tínhamos aí um crescimento de 7,8% ao ano. Em relação a crimes, ele passou a ser de 1,8%, mais ou menos, pelo que a gente tem de informações de dados oficiais. Doutor Zan, é um direito ter uma arma de fogo em casa? Esse é o grande debate que se tem, e inclusive há alguns alunos do curso de Direito aqui da UBRA estudando e analisando exatamente essa situação, porque se nós pararmos a pensar, na verdade, quando a gente teve a ideia de desarmamento e a gente fez um plebiscito no Brasil, a população queria estar armada. Ela não votou pelo desarmamento, na verdade ela disse, sim, eu quero continuar comprando a arma, ter a possibilidade de comprar, e o que o poder público fez foi restringir a possibilidade de compra. Então não é que seja impossível hoje ter, mas é muito dificultoso para que um cidadão consiga. Alguns países, e a gente vai pegar alguns estados dos Estados Unidos, as pessoas são armadas, é normal utilizar a arma
E há uma necessidade, assim, de se conheça isso. E é uma legislação completamente diferente da nossa. Então, a gente não pode pensar em importar a ideia de outros países para o Brasil como se isso fosse algo normal e como se isso fosse funcionar no Brasil. Eu não concordo com a liberação total das vendas de arma, mas, por outro lado, também há necessidade de é ou não possível exercitar a legítima defesa. O cidadão tem o direito de se defender contra o criminoso, embora a gente entenda que é muito perigoso ter uma arma em casa em virtude dos acidentes e em virtude dessa situação de furto, de roubo, e é difícil se ter uma arma em casa hoje, mas eu acho que a população tem sim o direito de se defender. Em alguns casos, embora, e eu acho que esse que é o avanço que o Congresso está fazendo, permitir para casos específicos. Por exemplo, até falava com o delegado, eu nunca tive uma arma na minha vida. Eu nunca dei um tiro, mas eu tenho interesse em ter uma arma para me proteger. Eu não posso ter? E aí o projeto, por exemplo, avalia a possibilidade dos advogados terem arma. Bom, e aí se a gente parar para pensar, existem pessoas boas dentro dos advogados, vai haver pessoas que vão se envolver com crime dentro da Polícia Civil, dentro da Brigada Militar, entre os advogados, mas eu concordo que para alguns casos eu acho que é possível sim a pessoa ter arma. Não para todo mundo, não a liberação geral para todas as situações, mas para alguns, e eu acho que isso está sendo debatido no Congresso, para algumas categorias. Por exemplo, quem trabalha no fórum, quem tem mais contato com a criminalidade, eu acho que para algumas pessoas sim seria possível. Até porque seria mais comum receber um tipo de ameaça. Sim, mas elas já podem ter, é só se encaixar naquele perfil, elas podem comprar. Mas que é muito mais difícil, né? É muito mais difícil. Claro. Preencheu, pode ter. Agora, hoje, a gente tem esse fenômeno todo. E essas armas, o delegado Mota já citou antes, inclusive, essa questão de que muitas armas são furtadas, roubadas, especialmente pessoas que têm algum tipo de porte. Mas, no geral, de onde vêm esses armamentos? Entram por fronteira? São compradas de onde? Como é que chegam até a mão? Como chegam até a mão de quem está praticando delitos, crimes? Justamente hoje, o lugar mais armado que a gente tem em todas as casas é o maleiro do roupeiro. A arma está lá, escondidinha dentro de uma caixinha ou enrolada num pano no fundo do roupeiro. Então, se chegar alguém na porta da casa e render o pai ou a mãe ou o morador, até chegar lá no roupeiro, e a arma normalmente está desmuniciada, o que ela vai fazer? O criminoso já chega, já revista esses lugares, que é o pior esconderijo do mundo, o maleiro, a pessoa já vai lá direto, pega aquela arma, né, rouba as coisas ou furta as coisas da casa se o morador não estiver, e aquela arma cai no mercado clandestino para ser utilizada em assalto. E aí a arma roda. Porque um criminoso usa, aí para não ser apreendido ele passa para outro, que aluga do outro. Então, hoje em Cachoeira do Sul, às vezes se pega uma arma e a pessoa vai lá na delegacia e reconhece. Aí vem de outro assalto com outra pessoa, ela reconhece a mesma arma. Então, tem uma rotatividade muito grande. Né? Armamentos como fuzis e outras mais pesados em Cachoeira do Sul a gente não apreende, porque não tem. Então, costumeiramente, as armas são armas que foram furtadas ou roubadas da pessoa que as mantinha guardadas no maleiro. Então, o maleiro não precisa de segurança, né? Então, justamente isso que a gente está tentando incutir na população. Não adianta ter uma arma em casa, a arma não vai garantir a segurança, porque o fator surpresa, ou o poder se antecipar ao criminoso, que seria, digamos, uma utilidade prática da arma. E isso não se tem. A pessoa não vai sair do banho, botar uma camisola ou um cuecão ali e botar a arma na cintura, né? Não vai andar com a arma também guardada embaixo do travesseiro, porque o filho pode ali pegar, quando vê, vai querer brincar por curiosidade, dispara e acaba causando um acidente doméstico. Então, hoje, a não permissão geral ou essa não permissividade das armas, embora os homicídios cresçam, eles não crescem na mesma proporção que cresceriam se as armas fossem totalmente liberadas. E haja vista nos Estados Unidos, o pessoal costumeiramente também anda armado ou tem esse direito. E quantos escândalos, quantas tragédias de um atirador, o pai pega a arma, o filho pega a arma do pai, vai para a escola e baleia 20, 30, então vale a pena a gente correr esse risco? Exato, não é só o caso dos Estados Unidos, né? Existem outros países que também têm as suas leis de uma maneira mais flexível, embora esses países não tenham a taxa de homicídio que tem o país, talvez isso não esteja ligado somente a essa questão. Antes, acho que foi o Dr. Robson que colocou essa questão, a necessidade que o país tem de contextualizar a sua política. Não adianta querer importar talvez só uma legislação de uma outra região, porque tem a ver com um aspecto cultural e tudo mais. Bom, nós temos 4 minutinhos aqui ainda e eu gostaria de colocar uma questão que talvez fosse mais longe ainda.
Algum tempo atrás se falava no Brasil que muita da nossa violência talvez pudesse ter a ver com a questão econômica, ligada à pobreza, enfim. Só que o país veio crescendo, melhorando talvez economicamente em relação à distribuição de renda, especialmente nos últimos anos, mas a violência ela não reduziu como se esperava. Como é que vocês avaliam essa questão? Está ligado à questão econômica da população ou nem só? Ela está, tem um pouco, passa pela questão econômica, mas a gente sente também a questão cultural nossa, né? E principalmente hoje em dia, nós temos essa questão da sensação de impunidade. Nossos crimes hoje estão acontecendo e se repetindo, principalmente porque o criminoso ele tem certeza que, conforme delito, principalmente aqueles delitos menores, principalmente furto, onde não haja ameaça à pessoa, o pessoal tem certeza que ele, dependendo do caso, nem irá para o presídio. Ele simplesmente será conduzido pela Brigada Militar, vai passar lá na delegacia pelo procedimento e sabe que vai sair junto com a guarnição da Brigada. Então nós temos esses três, a cultura do nosso povo e a questão da impunidade. A certeza que eu não serei punido, isso infelizmente ajuda e potencializa a criminalidade. Okay. Legislação. Tem até um estado que diz, né, que a justiça que é lenta demais, ela termina sendo injusta. Como é que o senhor vê essa questão de rapidez da justiça, doutor Zan? Nem sempre a celeridade processual vai determinar uma garantia para a sociedade que está sendo aplicada de forma correta a lei. Então, acho que, na realidade, o Brasil tem uma demanda muito grande, o Poder Judiciário tem uma demanda muito grande de processo, por isso é lento, sim, mas em algumas situações a rapidez, a pronta atuação, às vezes, do Estado não significa... Não significa uma certeza de punição, e eu acho que o grande problema é essa certeza de punição. O que vai determinar a diminuição da criminalidade, na verdade, é essa sensação de punitividade, né? Está sendo punida a pessoa e, em virtude disso, ele não vai querer cometer um delito, um criminoso, porque ele sabe que vai ser preso ou ele sabe que vai ter uma pronta resposta. Mas entendo, sim, que há uma certa e uma profunda ligação, não entre a questão econômica do país, mas a diferença de classes sociais. No Brasil, a gente tem ricos muito ricos e pessoas pobres muito pobres ainda. E, na verdade, todos os estudos criminólogos vão dizer que essa diferença de classes sociais determina a criminalidade. Exemplos como Suíça, a criminalidade é baixa, Somália é baixa. Um país, todos ricos, uma condição boa, e outro todo mundo pobre, uma condição baixa. Então, na verdade, essa diferença de classes sociais ainda atua, sim, na criminalidade. Ainda é sensível a gente visualizar essa situação. Okay. Bom, nós já precisamos encaminhar para o nosso encerramento aqui, temos apenas 1 minuto e meio. Rapidamente, tanto o delegado Mota quanto o Major Soligo, Robson Zan, nosso advogado que está conosco aqui, ações já pensando no próximo ano, para esse fim de ano, para quem sabe ter um ano de 2016 um pouco mais tranquilo em Cachoeira. Dá para se pensar algo diferente ou é na linha que estamos trabalhando já desde esse ano? Nós estamos trabalhando na linha das operações, vamos continuar, né, que tem apresentado os resultados, né, já esperados e tem dado a resposta quando não a possibilidade de evitar no apontar já os seus autores. Agradeço o convite e a Brigada Militar está à disposição. Ok, a gente agradece. Eu deixo uma sugestão. Claro. Na verdade, a gente sabe que o poder público não tem condições de pagar e comprar e fazer todos esses trabalhos necessários que a sociedade exige. Eu sempre digo que eu acho que o poder público tem que atuar de forma efetiva, mas com algumas alternativas. Dentre elas, por exemplo, não temos 80 mil reais para instalar câmeras. Eu sei que a Câmara de Vereadores devolve dinheiro para o Executivo todo final do ano. Exato. E seria uma excelente alternativa o poder municipal, legislativo, ao invés de retornar para o Executivo, que não dá a resposta que a sociedade almeja, então que o Legislativo fizesse esse caminhamento para dar mais segurança para a sociedade cachoeirense. Ok, fica a sugestão. O doutor Zan. Só voltando ao assunto anterior, que eu não tive a oportunidade de me manifestar, a justiça do país é seletiva também. Hoje, a sociedade clama que o rapaz que deu tiros na praça seja preso. Aí nós vemos o juiz, aquele do caso Ike Batista, que se apropriou de mais de R$1 milhão e do carro também que estava apreendido, ele foi brutalmente aposentado. A pena dele foi aposentadoria. Se vê hoje, os políticos não vão presos. O processo acaba se arrastando, até que ele acabe prescrito. Então, hoje, a diferença do judiciário, ou das penas, ou das punições, para o pobre é uma. Para o rico, ela nem chega lá, porque o cara consegue se evadir. O Pisolato foi para a Itália, está há anos lá, custou milhares de reais para devolvê-lo. Então, hoje, a justiça é seletiva. Então, não é uma diferença de classes sociais. A justiça teria que ser igual para todos, e hoje não é. Ok.
Obrigado, delegado Mota. Muito obrigado, doutor Zan, também Major Soligo, pela presença de vocês conosco aqui. Esse assunto certamente é um assunto que se estende e que precisa de muita discussão e que, evidentemente, todos nós torcemos para que, aos pouquinhos, o nosso país possa melhorar, sim, para que aqueles que estão liderando a nação, governando, possam tomar um pouquinho de consciência, discutir os assuntos com a sociedade e, aos pouquinhos, a gente melhore um pouco a segurança pública. O NT Sul de hoje fica por aqui. Mais informações logo mais às 7 horas da noite no Jornal da Novo Tempo com o Hélio Moura, e a gente volta amanhã ao meio-dia com as informações de Cachoeira do Sul e região de Cachoeira do Sul para 177 cidades do Brasil. Tudo de bom para você, até amanhã. Tchau!